Vamos lá? Um caso de direito de família que é um pouco complicado, mas vamos lá. O rapaz diz o seguinte: eu nasci e minha mãe não colocou o nome do meu pai na minha certidão de nascimento. Minha mãe é falecida e pela internet, durante anos, eu procurei pelo meu pai. Nunca encontrei. Recentemente, a postagem chegou em São Paulo e uma pessoa fez contato comigo pela rede social e informou que o meu pai morava num lugar lá em São Paulo. Eu fui para lá, sendo que um dia antes de eu chegar na cidade, meu pai havia falecido. E os parentes lá disseram que realmente ele informou que achava ter um filho aqui no Rio. Doutor, o meu pai deixou muita coisa lá em São Paulo. Carro, casas, terrenos, ele tinha uma situação muito boa. Eu tenho outros irmãos lá que foram reconhecidos. Eles vão abrir um inventário. Eu posso entrar nesse inventário? O que eu devo fazer? Bem, a situação não é muito simples, mas tem solução, tá? Primeiro, as conexões que você aponta, elas serão confirmadas. Tipo, o seu pai, ele afirmava que ele tinha certeza, quase certeza, que ele tinha um filho aqui no Rio de Janeiro. E você tem a certeza que você tem um pai que estava desaparecido e foi apontado lá no interior, e quando você chegou lá, infelizmente, não deu tempo de conhecer porque ele havia falecido. Primeiro passo, você tem que entrar, tá, imediatamente com uma ação de investigação de paternidade e protocolar no inventário, tá, um pedido de reserva do seu quinhão. Na ação de investigação de paternidade, tem um porém aí que é um pouquinho complicado, mas é possível, tá? Fazer a exumação do cadáver, já que ele morreu recentemente, para poder colher material e fazer o exame de DNA. Né? Eu sei que essa situação é um pouco complexa, mas a orientação tem que ser essa. E em paralelo, tá? Você tem que buscar uma identificação com o seu pai. Né? Às vezes você erra, mas olhando uma pessoa, olhando a outra, olhando a evolução, né, de fotos, por exemplo, através dos anos, as pessoas vão dizer, olha, realmente ele é filho, porque é muito parecido. O exame de DNA, ele é taxativo, mas essas questões assim de ser aparentemente filho também são levadas em consideração. Mas na ação de investigação de paternidade, o juiz, fazendo a coleta do material, ele terá a certeza de que você era meio-irmão daqueles irmãos que você apontou lá em São Paulo. Logo, você concorrerá, né, com os outros irmãos na proporção ideal do que era do seu pai, tá? Se eles são filhos do seu pai com a mãe deles e a mãe deles também morreu, eles terão um direito maior do que o teu, porque eles vão concorrer também em face dos bens deixados pela mãe deles. Como a sua mãe faleceu aqui e não tinha mais conexão, então o inventário a ser aberto é o do seu falecido pai. A investigação de paternidade não pode ser feita dentro do inventário, tá? É uma ação à parte, mas você pode sim, com a comprovação mínima do teu direito, pedir uma reserva do teu quinhão. Gostou? Curte e compartilha.